Olá, pessoal, aqui é Letícia Mello. Eu hoje estou com a Carolina Andrade, que mora em Ontário. Ela está em Ontário, eu estou aqui em BC. Ela trabalha há 11 anos aqui no Canadá, mora há 11 anos no Canadá, trabalha na área de recursos humanos, trabalha numa empresa canadense e também ela tem a própria empresa, oferecendo consultoria para alguns alunos que estão vindo para cá, que já são profissionais na área, já tem uma área de formação e atuação, querem entrar no mercado de trabalho aqui no Canadá, querem encontrar um bom emprego. A Carol dá uma assessoria muito interessante para quem está chegando no país, não conhece o país, não conhece a cultura, não sabe como funciona o mercado aqui, que é bem diferente, né, Carol, do Brasil. Muito obrigada pelo bate-papo, que vai ser muito interessante. Muito bom trabalhar com você e mesmo encontrá-la online, né? Que foi bom te encontrar pessoalmente em Ontário, agora online, respondendo as perguntas mais frequentes dos nossos alunos. Um prazer te ajudar. Muito obrigada. Está ajudando a Melo e está ajudando nossos alunos também. Bom, eu queria começar, Carol, perguntando assim, quais são as principais diferenças do processo seletivo do canadense comparado com o Brasil? Então, no processo seletivo do Canadá, eles são muito mais focados na profissão, né? Ele quer saber quem você é como profissional, o que você entende do mercado, como é que você se desenvolve como profissional. No Brasil, a gente foca também um pouco nisso, mas o foco também é um pouco mais pessoal, né? Você faz aquelas perguntas pessoais, você desenvolve aquelas perguntas pessoais, e aqui realmente eles não comentam sobre isso, porque na verdade é proibido, né? Então, e aí leva a uma questão mais assim de discriminação. Então, é muito como se fosse black and white, né? Branco no preto. Você não pode, na verdade, perguntar porque é uma discriminação. Então, esse é um fator principal. Fora isso, o processo seletivo aqui é muito longo. Muitas empresas têm um processo seletivo longo. Não são todas, obviamente, mas assim, a grande maioria delas tem processos seletivos muito longos, que você passa por vários estágios. E, claro, o inglês é fundamental no processo seletivo, né? Então, assim, eles usam ferramentas aqui no Brasil. Eu tenho acompanhado algumas colegas de profissão que me falaram que no Brasil não usam muito o LinkedIn, aqui é muito forte. Sim. Então, você tem que estar preparado para o LinkedIn, você tem que estar com um LinkedIn muito bem feito. E essa questão de bem feito não é apenas colocar as coisas, informações, mas assim, tá bem escrito no inglês. Você falar o que você, quem você é como profissional, vender você. Se vender. Então, assim, é um fator fundamental. Então, assim, no processo em si, o que você quer, né? Buscar o que você quer como profissional. Então, assim, claro, o inglês é fundamental, um bom LinkedIn, um bom currículo, são fatores fundamentais que diferenciam um pouco do Brasil. Claro que no Brasil você tem que ter um bom currículo, não digo que não, que você tem que ter um bom currículo. Claro, existem pessoas que ainda colocam a velha e famosa foto no currículo. Ainda tem, será? Ainda tem? Mas Pessoas ainda tem. Sim, existem. Mas assim, aqui no Canadá, não, você não precisa colocar, porque na verdade não tem necessidade de você colocar a sua foto no currículo, não tem necessidade, não tem o porquê você colocar. Então, como eu falei, é muito focado mais no você como profissional, no que você realizou, nas suas realizações como profissional. E na entrevista em si, é você focar, ser objetivo no processo seletivo. Então, essas são as diferenças do processo seletivo do Brasil e do Canadá. Tá, ótimo, excelente. Isso é até bom, porque o pessoal pergunta para mim, mas será que eu sou a minha idade, eu estou um pouco mais avançada? Então, nem tem que se preocupar, sinceramente, né? Porque ninguém está preocupado com a sua idade. Não, o que eu posso falar sobre essa relação da idade ou não, seria assim, você se preparar, você vir se preparar no Canadá. Então, se assim, você tem uma experiência no Brasil e você vem para o Canadá, então você, mesmo que você tenha, digamos, 20 anos no Brasil e você vem para o Canadá, você vai começar do zero, né? Muitas pessoas dão a sorte, digamos assim, ou são bons profissionais e têm um inglês muito bom, que você consegue se colocar rapidamente no mesmo nível que você estava no Brasil. Eu particularmente, tenho clientes que conseguiram se colocar no mesmo nível que estava no Brasil, né? Então, assim, a gente não pode generalizar, né? Pessoas, processos para processos, eu não posso generalizar. Então, pessoas vão conseguir vagas na mesma área rápido, na mesma área, outras vão demorar mais, outras vão ter que descer um step para poder conseguir voltar de novo, ou muitas vão ter que voltar para estudar para você conseguir um outro tipo de profissão, né? Ou então vão, na mesma profissão, precisar voltar para conhecer o mercado de trabalho. Eu digo por mim, né? Eu tive que dar um passo atrás para dar 3, 4 para frente, né? Então, faz parte do processo. Então, a gente não pode falar que realmente você vai conseguir rapidamente um processo, entrar numa empresa, eu consegui. Não. Cada processo, cada pessoa é uma pessoa, cada vaga é uma vaga, cada profissão é uma profissão, né? Então, a gente não pode
dizer que você vai conseguir aquilo ali rapidamente. Aliás, eu até te perguntar isso, inclusive, Carol, sobre a educação, né? Porque a maioria dos nossos alunos, eles estão vindo para cá estudar, então, que já ajuda, né? Estão vindo fazer pós-graduação, gerenciamento de projetos, business, marketing, né? Então, a maioria dos alunos, eles estão buscando uma pós-graduação. Só que eles vêm acompanhados do marido, esposa. E uma dica que você até passou para um aluno nosso, falou sobre isso, poxa, por que você não faz uma aula, né? Um curso na sua área, né? Porque aqui no Canadá, a gente consegue se matricular em uma matéria, né, na Com certeza. faculdade. Então, e você indicou isso para um aluno nosso, para acho que o marido de uma aluna nossa, busca uma matéria na faculdade local, num college local, na sua área, para você fazer network. E eu achei essa dica muito boa. A gente deve ter passado isso, inclusive, porque, como você falou, né, ele acabou de chegar aqui, ele não tem, né, ele não conhece pessoas, ele não tem experiência canadense, ele não conhece o mercado de trabalho canadense, então, buscar uma matéria na área dele, numa faculdade local, ele vai conhecer pessoas, professores, alunos, conhecer mais o mercado, né? Se atualizar um pouco, né? Você passou isso, eu achei isso muito bom, a sua dica. Mas é exatamente isso, porque assim, como você falou, você entra num processo seletivo que você não conhece as pessoas, ou que você não tem uma vivência do país, você não conhece quais são, por mais que você tenha inglês fluente, Letícia, por mais que você tenha um inglês muito bom, que você tenha um IELTS lá em cima, ou você tenha um CBL lá em cima, não importa. Você tem que ter esse network, você conhecer o mercado canadense é importante. Então, a dica é realmente assim, você ir para uma escola, pegar uma matéria ou outra, conhecer pessoas, falar com o professor, falar com outros profissionais da sua área, que muitas vezes, à noite, você está já conversando com profissionais da área, que atuam também no mercado já, e podem te dar dicas, e aí vão Sem dúvida. eventos, pode, né, feiras, eventos que você pode ir da tua profissão, e aí você começar a construir essa cadeia de profissionais para você conseguir desenvolver o que você quer, entendeu? Certo. Então, realmente é importante. E não só isso, é assim, para você conhecer também o mercado, né? Você saber, entender como é que lida, porque uma coisa é uma coisa séria. O inglês de rua é uma coisa, o inglês acadêmico é outra, o inglês profissional. É Exatamente. eu digo por mim mesmo, assim, engraçado que quando eu comecei a trabalhar na área de RH aqui no Canadá, o meu inglês era de rua. E aí eu comecei a estudar, era um inglês acadêmico. Aí eu fui para uma empresa que era uma agência de emprego, era um nível de inglês diferente. As formas que eles falaram era uma forma diferenciada. E aí eu fui para uma indústria, era uma outra forma. Olha. Então, assim, cada... É, verdade. Você vai se adaptando na área. Exatamente. Muito interessante. Certíssima. Uma das perguntas mais comuns que eu recebo é essa parte: vou conseguir emprego na área, vai ser rápido, vai demorar? Você falou sobre o inglês, sobre conhecer o mercado. Uma outra dica que eu inclusive, até a gente te indica, porque o aluno tem que ter aquele currículo para... Explica um pouco sobre isso, porque aqui tem cover letter, depende do que você está buscando, né? Às vezes é uma pessoa que tem mais de uma experiência e... como é que ele não vai mandar o mesmo currículo para todas as empresas, né? Então, fala um pouquinho, por favor, sobre isso, sobre cover letter e currículo. Se você tem uma profissão, digamos, né, profissão X, que não tem muito o que fazer, por exemplo, eu vou falar do meu caso, né? Recursos humanos é uma coisa específica, né? Então, eu sou generalista, eu não tenho um foco, o meu é generalista. Então, quando eu mando meu currículo para uma vaga, eu vou mandar aquele mesmo currículo. Mas, por exemplo, se você tem trabalha numa área de TI, né, que é IT, mas você tem uma experiência, digamos, de programação, ou tem uma experiência de generalista de IT, que é na área de suporte e tal, de network. Então, você tem que falar quem você é como profissional, você não pode mentir quem você é, mas o currículo vai variar no sentido de uma ênfase para a área de network, uma ênfase na área de infraestrutura, ou uma ênfase na área de programmer. Então, ela vai ter variações baseadas no que você está aplicando. Certo. Então, assim, você tem que ter cuidado com relação a isso. Mas, por outro lado, você também pode fazer um currículo generalista, que você pode entrar em vários tipos de vaga. Então, você tem que ter cuidado como você vai aplicar. Porque não adianta você ter um currículo que vai aplicar para uma área A e você está aplicando para uma área B. Porque, na verdade, existe um sistema no Canadá, a grande maioria das empresas utilizam, na verdade, as maiores empresas, as empresas grandes, que chamam ATS, que é um sistema que filtra os currículos. Então, eles chamam de as palavras-chave ou as keywords em inglês, né? Então, quando você coloca esse
currículo lá e não tem muita aquela variação daquelas palavras, o seu currículo vai acabar sendo descartado. Se você Olha, não tem palavras-chave. Então, assim, é importante que você tenha isso no teu currículo para poder chamar atenção, né? Para poder chegar e ver e conseguir buscar aquele sisteminha, na verdade, pegar o seu currículo e ter a oportunidade de passar por uma entrevista, né? Ou pelo filtro do recrutador. Né? Então, certo. é por isso que é importante você ter muito claro qual é a área que você está aplicando para aquela, né? Qual é a área que você está aplicando para a vaga. A Ou área vaga, né? isso. Então, você tem que estar muito focado, na verdade. Certo. Tem que fazer. Então, começa pelo foco, né? O que a pessoa buscando, né? O que ela está buscando, e depois ela vai, bom, vou precisar ou não de mais um currículo, de adaptar cover letter, etc. Entendi. Você não vai mentir no currículo. Na verdade, assim, na hora de Certo. descrever o que você fazia, você dá ênfase mais Fazia. naquela foco, entendeu? Certo. Então, Excelente. assim, o currículo é importante. O currículo ele não é baseado assim só nas atividades. Ele é baseado também nessas realizações que são importantes. Você tem que se vender. O currículo é a forma de você se vender no mercado. Você falar, por exemplo, eu fiz um projeto que eu desenvolvi X, Y, eu consegui salvar Z, A, então você conseguir mostrar para o recrutador que eu consegui desenvolver aquilo ali e trouxe um benefício para a empresa. Entendi, tem que mostrar os seus achievements, não é só, eu fui, não é só a posição e o seu title, né? Os seus achievements são mais importantes. Isso, não são as atividades. Atividade a gente vai comentar, mas o foco maior vai ser nos seus achievements, nas suas realizações, certo? Exatamente. Interessante. Então, esse é foco. Depois disso, vem a questão do LinkedIn, que é a ferramenta, assim, a gente falou um pouco mais cedo, mas assim, é importantíssimo. Né? A gente usa muito no Canadá, eles buscam, e muitas recrutadoras buscam, em vez de buscar uma... Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro para vocês. Quando eu estava aplicando para trabalho, né? Porque recentemente eu mudei de uma empresa para outra, porque eu tenho meu trabalho full-time, e muitas empresas, eu coloquei na LinkedIn privado que eu estava procurando trabalho, né? Que é uma coisa privada, e eu coloquei lá. E aí as recrutadoras me procuravam. Então, elas me procuravam não porque eu estava aplicando para uma vaga, mas às vezes é uma vaga confidencial, e aí a recrutadora tem que procurar você no LinkedIn. Olha. E aí, porque eu tenho um LinkedIn muito legal, então eles me procuram, mandam mensagem privada. Carolina, eu estou com uma vaga aberta assim, seu perfil me chamou a atenção, podemos conversar? Né? Certo. Então, eu tive várias, e por sinal, essa vaga que eu estou trabalhando hoje, né, essa empresa que eu trabalho hoje como gerente de RH, eu consegui através do LinkedIn. Ótimo, olha só. Né? Porque eu tinha um currículo, eu tinha um LinkedIn lá, então a informação lá minha, o meu portfólio. Então, eles foram lá, buscaram a minha informação e aí me contrataram. Né? Me contataram e fiz a entrevista, fui processo seletivo e aí consegui o que eu tenho hoje. Então, assim, é importante. O LinkedIn é uma ferramenta importantíssima, então é bom você ter essa informação lá. Então, você não pode mentir, tem que falar a verdade. Certo, fazer... O que tem que ser feito tem que ser colocado lá. LinkedIn é uma ferramenta que você não precisa polir de colocar que você vai colocar o que você quiser lá. Eu vou falar em inglês assim, as much as you can, né? Tudo que você quiser colocar lá, você pode colocar porque você está se vendendo. Já o currículo tem que ser condensado em 2 páginas. Certo. Você não pode ser muito longo, você não pode ser... Então, você tem... no LinkedIn, não. Você pode colocar, você pode colocar seus cursos, suas formações, e você pode vender muito mais quem você é, de uma forma, claro, profissional, né? Certo. E aí, depois disso, vem a questão da cover letter, que algumas empresas usam, outras nem tanto. Então, vai variar muito das empresas. Só que a cover letter, ela vai variar bastante. Então, toda vaga que se aplica é uma cover letter diferente. Porque você tem que mostrar na cover letter por que você quer trabalhar naquela empresa X. Certo. Então, você tem que pesquisar sobre a empresa, né? Você tem que colocar, eu quero trabalhar nessa empresa X, porque essa empresa tem, digamos, ela é social responsible, ela tem, né, ela tem a questão da responsabilidade social, ela tem, digamos, ela é melhor empresa na área de, digamos, elétrica, ou ela é melhor empresa na área de alimentos, ou ela é melhor... Certo. Vai poder colocar na cover letter isso, né? Certo. Não só isso, mas também é só questão você se vender. Você vai colocar, mas vai ser específico para aquela vaga que você está aplicando. E a hora de você mostrar pelo A mais B que você tem aquilo que a empresa está pedindo, né? Entendi. Então, você mostra o seu interesse, você mostra por que você escolheu aquela empresa, né? Que isso não é só uma posição, é a empresa e também a parte do seu vender, do seu marketing, né? Exatamente. Então, ela vai
variar de empresa para empresa, de vaga para vaga. Então, ela vai variar, entendeu? Vai variar. Muito obrigada, excelente. Nada. Bom, coloquei aqui as fontes, você falou sobre as fontes de busca, as perguntas mais comuns, essa parte de conseguir emprego rápido ou não. Até que a gente falou sobre o inglês, que eu acho que é algo muito importante, que a gente tem muitos alunos com excelentes currículos, alguns trabalhavam em multinacionais no Brasil, porém chegaram aqui sem o inglês. Então, assim, não adianta ter o super currículo e não ter o inglês para as entrevistas, né, para o processo seletivo. Porque você monta o currículo na primeira parte, depois tem a parte do processo seletivo, que você vai ter que se expressar, né, passar por entrevistas, né? E geralmente não é mais de uma. Pode falar, desculpa. Sobre essa questão do currículo, e a questão a gente comentou um pouco mais cedo sobre a questão da idade, não existe discriminação, né, da questão da idade, não existe isso aqui no Canadá. Mas é claro que quanto mais coisas você tem, que você prova que você tem coisas no Canadá, melhor para você. E uma questão assim, que muitas vezes as pessoas me perguntam assim, e essa famosa Canadian Experience que eu tenho que ter? Né? Como é que eu faço? Né? É uma coisa assim, que eu gosto de falar bastante. Eu posso fazer voluntariado? Claro que você pode fazer voluntariado. É importante você fazer o voluntariado. Mas a questão é assim, tem que ser um voluntariado na tua área. Não adianta você, por exemplo, tem uma vaga que está aplicando de finanças, né? De finance. E aí você está aplicando para vaga de finanças, você vai trabalhar como no shelter, cuidando de cachorro. Não vai ter um valor agregado para a tua vaga. É um voluntariado? Sim, mas não é na tua área. Não vai agregar muita coisa, entendeu? Certo. Tem que ser na tua área esse voluntariado. Você tem que mostrar que você tem experiência, mas na tua área, no voluntariado. Não adianta você ter. Aí tem uma outra questão também que muitas pessoas falam assim, eu posso ser Canadian Experience, então eu vou trabalhar no Tim Hortons. E sua formação é marketing, digamos assim, né? Não vai agregar também. Se você trabalhar como... Vai colocar lá que você trabalhou como em marketing, que não tinha nada a ver. Entendi. No Tim Hortons como representante, né? Então, assim, não vai adiantar muita coisa. Então, tem que ser tudo voltado na tua área. Tá? E é devagar mesmo. A gente não pode também desistir com o primeiro não. Muita gente vai ter vários nãos. Excelente também. Nãos, né? Mas você não pode desistir. Eu digo por experiência própria, né? Eu tive vários nãos no início da minha carreira, mas eu não desisti. Eu continuei estudando, eu continuei buscando, eu comecei de baixo. Imagina, eu tinha uma formação no Brasil, eu era prática, eu vim de grandes empresas, eu trabalhei no Brasil na Ford, trabalhei no Brasil na B&R Foods, que é uma das maiores empresas de alimentos no país. Então, assim, eu vim de empresas grandes, eu tinha cargos muito bons, né? Então, quando eu vim para cá, eu simplesmente comecei de baixo também. Né? Eu comecei como assistente, aí fui melhorando aqui, como coordenadora, como computadora, e olha como eu estou hoje, né? Hoje eu lidero, na verdade, a área de recursos humanos de uma grande empresa. Então, assim, de novo, você vir com a mentalidade, independente da sua idade, é você vir com a mentalidade que você pode dar certo, conseguir rápido, mas também você pode não dar certo e ter que começar tudo do zero. Assim, é um dar certo que vai demorar um pouco mais, né? Quem chega aqui quem vem com essa garra, né? De, olha, eu tive uma experiência incrível no Brasil, tenho formação, atuação, eu quero trabalhar na minha área, no Canadá. Tem algumas pessoas que vão, como você falou, vão chegar mais rápidas, outras vão precisar de um pouco mais. Às vezes é o inglês, por exemplo, às vezes a experiência canadense, e pode ser que demore um pouco para ter essa experiência canadense na área. Mas, pelo que a gente vê, você está aqui há 11 anos, né? Porque há 7 anos a gente vai vendo que as pessoas vão, com o tempo, vão conseguindo. Às vezes o primeiro... Com certeza. Engraçado que, assim, eu estava fazendo um follow-up checando com os meus clientes antigos, como é que eles estão no mercado e tal. Então, tem clientes que, assim, que em 6 meses conseguiram já a vaga. Já tem outros que demorou um pouquinho mais. E tem a questão também seasonal, né? Tem a questão que no inverno, às vezes, demora mais para você conseguir algumas posições. Outros no verão é mais fácil, outras no spring é mais fácil, na época da primavera. Tem isso também. Né? Não são todas as áreas, não são todas as empresas, não são todas as cidades, mas tem cidades que demoram mais, que eles não é o inverno é muito devagar, outras empresas no verão é muito forte. Então, assim, de novo, é muito do tempo que você vem, você estar no lugar certo na hora certa, digamos assim. Quando você se preparando, agora até mesmo essa parte de começando a trabalhar num café, num restaurante, numa loja,
Muitos alunos nossos começaram assim, né? E pouco tempo eu vejo pessoas saindo da loja de uma empresa, por exemplo. Mas né? é normal, é absolutamente normal, porque é você se colocar à disposição para você aprender a língua, é o dia a dia de como você se comunicar. E não tem nada errado de fazer isso, na Sim, verdade. exatamente. Você tá de baixo, né? E aí você vai para uma escola. Eu digo a você, como de novo, eu falei por mim, né? Eu voltei para a universidade, eu fiz minha pós-graduação aqui em RH, que na verdade é a melhor faculdade de recursos humanos do Canadá, né? Que é York University. Eu fiz lá, terminei meu curso, mas assim, não foi o caminho maravilhoso para poder conseguir o que eu consegui hoje. Demorou. Sim, não Sabe? foi rápido nem Eu tive que fácil, né? aprender as leis do Canadá, que não são iguais às leis do Brasil. Os processos de relações trabalhistas são totalmente diferentes. Por mais e aqui no Canadá nem todas as empresas são sindicalizadas, eu tive que aprender. Então, de novo, varia muito, né? A gente não pode. Porque eu quero que todo mundo saiba e tenha consciência que sim, a gente não pode desistir. E aquela velha história, brasileiro não pode desistir nunca. A gente não desiste, né? Aliás, quem tá vindo pra cá vem com a garra toda, né? Porque para chegar aqui já passa por, né, alguns obstáculos no meio do caminho, né? E aí quando chega aqui vem outras etapas, né? Outros desafios. E eu sempre também gosto de lembrar aos alunos, né, nossos clientes, que esse entry-level job, né, que é trabalhar no restaurante, na loja, aqui ele é um emprego digno e você vai receber um salário, você vai pagar conta. Porque tem muita gente que tem esse preconceito, mas eu trabalhava numa empresa tal, eu não quero. Ok, você pode também optar por não trabalhar, mas assim, eu vejo como uma grande experiência de você trabalhar em algo diferente, a praticar o inglês, conhecer pessoas, aprender outras coisas, outros skills, né? Aprimorar outros skills, né? E você vai ganhar, você vai receber um salário digno e você vai poder pagar suas contas, né? Então, acho que isso já é muito... tranquiliza as pessoas que estão chegando, né? É válido, tranquiliza, ninguém vai... claro, né? Restaurante, cafés, tem muito emprego, né? Onde você está, onde eu tô, eu não vejo ninguém aqui sem emprego. Só vejo quem, não, de repente, quer esperar um pouco para entrar numa vaga na própria área, etc. Mas emprego a gente sabe que tem. Isso é uma outra coisa muito boa aqui daqui. E uma coisa assim, Letícia, que eu vou dar um exemplo de uma cliente que eu gosto muito dela, na verdade. Ela veio de uma empresa também no Brasil muito boa na área de vendas, né? Ela era, na verdade, ela trabalhava como account manager no Brasil. Ela trabalhava numa empresa de alimentos no Brasil. E quando eu conheci ela pela primeira vez, a gente conversou, que ela me contratou para poder ajudar ela no currículo e tal. E aí eu falei para ela assim, olha, pela sua energia gostosa, assim, que você está me falando, como você está se portando, eu tenho certeza que você vai conseguir uma vaga rápida. E ela já estava trabalhando, na verdade, ela tinha pouco tempo de Canadá, ela já estava trabalhando no banco, mas como na área de customer service, né? Não era na área dela. Certo. Mas ela então ela estava como part-time lá e não parou, ela continuou aplicando para vaga e tal. Resumindo a história, recentemente ela me deu essa maravilhosa notícia que ela conseguiu um trabalho na área dela, exatamente na área de alimentos. Olha só. Como account manager. Então, tipo, foi rápido, ela tinha inglês fluente, ela tinha, né, toda uma estrutura, mas assim, é a energia da pessoa, ela veio, ela conseguiu, ela batalhou, ela não desistiu, entendeu? Sim. Então esse é o X da questão. Né? Você não desistir. Um outro cliente recentemente, até essa semana que ele falou comigo, ele veio também como... Ele era na área de propaganda no Brasil, né? Ele trabalhava numa grande empresa de propaganda no Brasil e tal. Então, eu falei para ele, assim, quando ele estava no Brasil ainda, a gente começou a fazer o trabalho de currículo e tal. E eu falei para ele assim, olha, não se preocupe, eu tenho certeza que você vai conseguir uma vaga na tua área, que você é muito bom. E aí, o que aconteceu? Ele veio, teve a questão de novo da season, né? Da estação do ano. E ele foi perdendo um pouquinho do tempo, porque teve essa questão da sazonalidade, que demora um pouquinho a questão dos empregos, não tinha e tal. Aí ele me ligou essa semana e disse que conseguiu uma vaga de diretor. Primeiro trabalho dele canadense. Olha só, e gente. Ele conseguiu a vaga que legal. de diretor. Mas por que demorou? Porque ele era a estação do ano que veio, né? Acabou sendo um pouco devagar o processo de aplicações para as vagas que tinha seleção. Ele conseguiu. Então, de novo, não desiste, porque eu sei demora um pouquinho, mas você vai conseguir. É só estar ciente, né? Que tem vários fatores, tem essa parte de ser seasonal, tem a parte de você se preparar para o inglês, saber que tem esses desafios e vai exigir preparação, mas
quem está vindo pode ficar tranquilo que há empregos, né? Tem ferramentas que eles podem usar, tem a Carol, que eles podem contratar a Carol. Com certeza. Além de currículo, Carol, para a gente terminar, você faz o LinkedIn, currículo, mock-up interview. A mock interview, eu faço cover letter e eu faço toda a preparação para você. Eu não procuro trabalho para você, tá? Isso não seria... Na verdade, no Canadá não existe essa questão de eu vou procurar você, vou ser a headhunter para você. Não existe. O que vai existir é as empresas contratarem as recrutadoras para poder procurar um profissional para elas. Então, vai ser a headhunter paga pela empresa, não ao contrário. Não existe ao contrário, tá? Tá, entendi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas, assim, o meu trabalho é preparar os profissionais através de cover letter, mock interview, resume. Então, eu vou preparar você para o mercado de trabalho através disso. Porque as entrevistas são diferentes do Brasil, o currículo é diferente, a cover letter é diferente, o LinkedIn é diferente. Então, você tem que estar preparado. E tudo isso que eu faço, principalmente o currículo e a cover letter, eles são revisados gramaticamente por um canadense. Certo. Né? Então, também trabalha na área de recursos humanos. Exatamente. Ele tem mais ou menos 20 anos de experiência na área de recursos humanos. Tá vendo? É canadense, então ele é meu parceirão, uma pessoa assim que eu admiro muito, uma pessoa que trabalha pau a pau comigo, assim, ele revisa os meus currículos, no sentido assim, gramaticalmente falando, né? Então ele olha, vê se a linguagem é exatamente essa linguagem que a gente utiliza aqui, se está entendível que aquela função que ele teve no Brasil ou no outro país faz relação com o que tem no Canadá. Então, eu tenho essa parceria com ele, mas é só a revisão final. Entendi. O trabalho em si é feito comigo, e a revisão final eu passo para ele, faz parte dos meus pacotes, né? Eu não faço sem ver a avaliação dele. Certo. Bom, então eu vou deixar aqui embaixo depois o seu contato, né? Tem muita gente que já vem pela Melo que entrou em contato com você e tem pessoas novas que vão entrar em contato. E isso vai ajudar bastante, eu acredito, com certeza, né? Quem está chegando. É isso, Carol, muito obrigada. Sempre bom, né? Essas informações todas que você compartilha, eu aprendo bastante também. E até a próxima. Na próxima a gente ainda fala mais, quem sabe, novas perguntas. Então, excelente dia para você. Muito obrigada. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.